Olá, amante do idioma! Cá estamos de novo com a concordância. São vários tipos de concordância, várias regras, mas lembre-se de uma coisa. Saber as regras, certo? Saber achar o sujeito vai ser a essencial para o seu sucesso. Tudo bem? Então vamos lá. Sigamos aqui. Cuidado, eu disse para você uma vez, e vou repetir, não faça contas em concordância verbal. Tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte. Eu falo isso aqui, ó. Mais de um cliente. Quando eu falo para você não fazer contas, é o típico caso aqui. Mais de um cliente, se você fizer contas, o que vai vir à sua mente aí? Que mais de um cliente são no mínimo 2, certo? E cuidado, vale, está escrito aqui. Então, mais de um cliente, cadê o núcleo do sujeito? É cliente, então mais de um cliente apareceu. Ou mais de um cliente veio, tanto faz, ó, concordou com o cliente, mesmo que seja mais de um, que são no mínimo 2. Tudo bem até aqui? Certo. Mesmo porque eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso muito bem escrever isso aqui, ó. Menos de 2 clientes. Aí a pessoa fala, menos de 2 clientes, 1 ou ninguém. Segue a lógica. Menos de 2 clientes vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, menos de 2 clientes apareceram. Sim? Tudo bem? Tranquilo? Ok? Não leve isso a ferro e fogo. Lembre-se de que existe um conceito e existe uma lógica, uma semântica do que se queira passar. Certo? Imagine que você esteja vendo, sei lá, um show de acrobacias aéreas. Aí, várias pessoas se jogam lá do avião. Aí eu falo, mais uma pessoa se jogou, não é se jogaram, elas não se jogaram uma com outra, mais uma pessoa se jogou. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Mais de um carro se. O verbo aqui vai ser chocar. Olha a lógica, chocar, tudo bem? Mais de um carro se. Eu tenho um carro aqui, eu tenho outro carro aqui. O que acontece, ó? Quantos carros se, ó, um se chocou contra o outro, isso aqui é um pronome reflexivo. Eu faço e recebo. Se eu faço e recebo mais de um carro, são no mínimo 2. E aí sim, por causa deste se, mais de um carro se chocaram. Por causa deste se, justamente por causa deste se. Aí você pode pensar assim, mas Adriano, mais de um carro se chocou contra o poste. Ok, aí sim, o poste bateu no carro, mais de um carro, mas é bizarro imaginar um poste e 2 carros vindo ao mesmo tempo, certo? Pode acontecer, depende da ideia que se queira passar. Mas aqui, ó, eu falo mais de um carro se chocaram, mais de uma pessoa se abraçaram, porque eu abraço e recebo o abraço, mais de uma pessoa se beijaram, eu beijo e recebo beijo, certo? Aí se só eu beijei outro, aí não vai cair. De acordo com o seu grau de aceitação, não vai cair isso numa prova, certo? Então cuidado com esse se, com esse pronome reflexivo aqui, que volta, você faz e recebe a ação. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ótimo. Sigamos então. Olha aqui, ó. Tem uma outra história em relação a pronomes. Imagine o seguinte, se eu falar isso aqui, ó. Nem eu, nem ele, vai aparecer aí. Nem eu, nem ele. Aí você pensa assim, deixa eu usar a lógica. Nem eu, nem ele é ninguém. Então, nem eu, nem ele, ninguém vai ficar no singular. Cuidado. O que eu tenho aqui? Eu tenho pronomes do caso reto. Você concorda que nem eu, nem ele equivale a eu e ele? Não? Eu e ele, ó. Vai dar o quê? Primeira pessoa prevalece sobre terceira pessoa. Certo? Primeira pessoa prevalece sobre terceira pessoa, vai manter aí primeira pessoa. E vai virar o quê? Nós. Então, nem eu, nem ele, sei lá, viajamos? Se você pensar que ninguém viajou, você está certo. O duro é colocar nem eu, nem ele viajou. Nem eu, nem ele viajamos, ok? Você vai fazer essa soma por causa dos pronomes do caso reto, tá? Não leve isso a ferro e fogo, que aí aparece uma coisa assim, desse nível, ó. Nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Ou nenhum, se você quiser, você pode escrever esse nenhum também assim, ó. Nenhum, tanto faz. Nenhum, nem outro. Eles, os dois. Nenhum, nem outro.
certo? Os dois. Não, aqui você não tem pronome do caso reto, aqui você não vai somar nada. Aqui, como não há pronome, vai se manter o quê? No singular. Nenhum, nem outro veio. Ninguém veio. Ah, Adriano, mas ninguém veio aqui também, ó. Ninguém veio, tá igualzinho aqui de cima, está igual de cima. Porém, aqui embaixo não existe pronome do caso reto tal qual no exemplo de cima. Então mantém-se no singular. Nenhum nem outro veio, ninguém veio. Nem eu nem ele viajamos, ninguém viajou. Mas eu mantenho o pronome do caso reto. Certo? Ok? Diante disso, outras coisas aparecem. Sim? Coisas desse nível, ó. Por exemplo, quem de nós? Tem uma música aí, Quem de Nós Dois, minha produção concorda, tem uma música, Quem de Nós Dois, eu não sei quem canta, não sei se é a Ana Carolina ou se é o Seu Jorge, eles têm a voz parecida, eu não sei quem é um que canta. Bom, é um deles que canta, aí, tem a voz mais grossa que a minha, certo? Tudo bem? Quem de Nós Dois, acho que é o Seu Jorge que canta isso aqui, vamos lá. Quem de nós? Quem de nós? Ó, eu tenho pronome do caso reto, mas eu tenho aqui, ó, eu tenho, não é nem coletivo, nem a parte, eu tenho um pronome aqui do singular. Estou pegando entre nós, quem? Entre nós, quem? Então o quem vai prevalecer, aí o singular. Quem de nós foi, por exemplo, a música Quem de Nós Dois não vai dizer, tá aí, tranquilo, a concordância saiu, beleza. Quem de nós foi? É a mesma história aqui, se eu falar qual, segue a mesma lógica. Qual de nós? Qual de nós mantém-se concordância no singular? Qual de nós vai? Não importa o verbo, mantém-se essa lógica na concordância. Legal? Beleza. Agora, quando ou se eu quiser, e eu vou querer, porque eu posso pegar esses pronomes aqui, os que sejam variáveis e colocar no plural, a coisa já muda. Eu posso muito bem falar isso aqui, ó. Quantos? Quantos de nós? A partir do momento que eu fale quantos de nós, eu já tenho mais de um aqui, certo? Por causa deste pronome estar no plural, eu só erro aqui se eu querer. Olha isso aqui. Eu posso falar quantos de nós vão, ou, por incrível que pareça, quantos de nós vamos. Certo? Por causa do plural, certo? Se eu mantiver no singular, vale somente o singular. Tudo bem até aqui? Feliz? Piorou? Certo? Ó, de novo, singular e plural. Mantém-se no singular. A partir do momento que eu coloque aqui no plural, ó, certo? Valem os dois. Sim? Bom, sigamos. Vamos lá. Agora, o que acontece muito em provas de concurso? É o sujeito deslocado, certo? Eu vou dar dois exemplos aqui para você de como o sujeito pode aparecer, de como o sujeito deslocado pode confundir você. Sim? Como assim? Eu vou colocar aqui a primeira frase. Ó, não se o meu e o seu ponto de vista. Certo? Qual que é a intenção da pessoa que elabora o concurso? É a intenção de qualquer concurso, certo? Induzir você ao erro e prejudicá-lo. Mas se você estiver com calma, com segurança, em paz, sim, a coisa pode fluir de modo diferente. Como assim? Primeiramente, perceba que nesta oração, essa oração que você está vendo aqui, sim, tem alguma palavra no plural? Tem? Ó, não sei o meu e o seu ponto de vista. Não há palavra alguma no plural. A pessoa que decora a todo instante, o que vai fazer? Não cai para você completar o verbo, certo? Em provas de concurso, exercícios de concordância não cai para você completar o verbo. Eu estou deixando isso aqui incógnita, em dúvida, ou sei lá, isso aqui em branco, para que você pense comigo. Sim? O que é comum? O que é mais fácil? Vai cair a alternativa direto. Aí o que acontece? Está lá o enunciado. Assinar a sentença correta em relação à concordância verbal. O babuíno que decora, o que ele faz? Ele começa a identificar, ele vai visual, ele não é racional, ele é visual,
o que acontece sendo visual? Ele quer pegar a forma da estrela e tentar encaixar na forma da estrela. Se ele tem uma forma de estrela na mão, ele vai procurar a forma de estrela e não raciocinou. Aqui é a mesma coisa. O verbo que eu vou colocar aqui é o verbo contrapor. No passado, eu escolhi no passado porque eu estou com a caneta, eu escolho o verbo que eu querer, certo? E aí o que acontece? Se caísse, por exemplo, tá? Não se contrapôs aqui, você tem que achar o sujeito. Esse C que aparece aqui é um pronome apassivador. Sendo um pronome apassivador, significa que exista sujeito, certo? Olha o sujeito aqui, ó. O meu e o seu ponto de vista. E olha só que bizarrice. Quantos pontos de vista são? São 2. Então, o normal seria cair o meu e o seu pontos de vista, porque é o meu e o seu, são 2. Mas eu mantive no singular porque eles mantêm no singular, porque isso é possível. Sendo possível, aqui não vai cair o contrapôs, vai cair uma coisa assim, ó, bizarra. Não se contrapuseram. E aí, esta é a forma correta, porque eu tenho aqui 2 núcleos, que é o ponto, ok? E o outro ponto que está implícito. O babuíno que decorou, o que ele faz? Lê essa oração, não se contrapuseram o meu, o seu ponto de vista, ele não identifica nenhuma palavra no plural. Então ele fala que isso aqui está errado. E não, está corretíssimo. É esse nível que cai. Isso aqui é nível de ESAF. A diferença é que na ESAF aparecem mais palavras, mas o conceito é o mesmo. É esse conceito que eu quero que você entenda. Tudo bem? Ou pegar um sujeito deslocado pior que esse, como esse aqui, ó. Por exemplo, deixar o espaço para completar com o verbo. A mim, um ator jovem num mundo de ambição, o papel de mordomo e o de vilão. Certo? Ok? Cai um troço desse imenso aqui. Não cai para você completar. O verbo que vai vir aqui é o verbo caber. Caber. Lembra que eu falei para você? Independente do verbo que apareça aqui, ache o sujeito. Olha o sujeito aqui, ó. O sujeito está aqui, ó. O papel de mordomo e o de vilão. Quantos papéis são? 2. Então, cai um troço desse, ó. Couberam a mim. Aí você fala, aí você lê. Couberam. Aí você viu o verbo. Concordância verbal vai direto pro verbo. Viu o verbo. Tenta achar o sujeito. Achou o verbo, está no plural, o cara que decora, ele vai procurar qual palavra está no plural. Não vai achar uma palavra sequer no plural. Vai falar o quê? Isso aqui está errado. E vai colocar errado. Não, isso aqui está certo. Porque como se fosse os papéis de mordomo e o de vilão. Essa seria o normal. Mas eu tenho 2 sujeitos, 2 núcleos aqui. Então ele acaba concordando com os 2 e você fala, putz, não tinha percebido. Isso é nível do inferno. Isso é concordância verbal. Esta é a realidade. É importante que eu saiba as regras? Claro que é importante, porque elas se mesclam. Mas aqui não vai adiantar nada se você for só no visual e você se estrepa. Tudo bem até aqui? Sim? Espero que sim. Bom, sigamos. Vamos seguir aqui. Olha só, que coisa linda. Eu vou fazer exemplos baseados nesse aqui, só que menores. Se você não prestar atenção, você erra do mesmo jeito. Então deixa eu ver aqui. Ó, 10 horas no relógio, ok? Meio-dia nos relógios, 12 horas o relógio. Quanto relógio, né? 1 hora os relógios. Sabe qual que é a diferença entre essas 4 orações minúsculas e a última que eu dei? É só o número de palavras. A lógica é a mesma. É você tentar e conseguir achar o sujeito. Certo? Então aqui, nessa primeira oração que nós temos aqui. Independente do verbo, cadê o sujeito? Cadê o sujeito? Cuidado, tem que achar o sujeito. Aqui, o sujeito da oração vai ser o quê? 10 horas, certo? Então o verbo, independente de qual seja, vai concordar com o quê? Com 10 horas. E aí você vai falar isso aqui, ó. Deram
Deram 10 horas no relógio. É achar o sujeito da oração. É a mesma coisa na oração de baixo, ó. Meio-dia nos relógios. Como a pessoa acha que é concordância verbal, concordância verbal, eu vou ficar atento no plural, sempre acho que isso dá rima, acha que nos relógios, que isso aqui é adjunto adverbial. Nos relógios é sujeito, não tem sujeito preposicionado. Aqui, ó. Nos relógios não vai valer em nada. Vai valer o quê? Isso aqui, ó. Meio-dia. Meio-dia. Meio-dia é menos que 2. Se meio-dia é menos que 2, vai concordar com meio-dia. Então você vai falar, soou. Soou. Meio-dia nos relógios. Sim? Na parte de baixo, ó. 12 horas o relógio. Olha aqui, ó. 12 horas o relógio. O verbo vai concordar com o sujeito. O sujeito está aqui, ó. O relógio. O relógio o quê? O relógio bateram. Bateram. Não, né? Bateu. Ou deu, tanto faz, bateu 12 horas o relógio bateu 12 horas. Mesma coisa na de baixo, ó, vai concordar com os relógios, e aí eu falo, bateram 1 hora os relógios. Esta é a dica principal para que você fique atento em como funciona em provas de concurso. Ache o sujeito da oração, achou o sujeito da oração, certo? Você já mata aí praticamente o verbo, que é comum que o verbo caia anteposto ao sujeito, certo? E cuidado com essas concordâncias, às vezes você fica meio tenso. Tá muito óbvio. Leia toda a oração e ache o sujeito. Não vai colocar o sujeito muito próximo do verbo, não pode ser. E aí você pode associar assim, 10 horas, eu vou me lembrar, sei lá, de verbo impessoal, são 10 horas, ou fazem 10 horas, cuidado com isso. Leia. Por isso que eu falo, aliar conhecimento gramatical com o seu conhecimento do idioma é o que eu mais desejo para você, certo? Existe menos sofrimento aí. Tudo bem até aqui? Certo? Vamos seguir? Ótimo. Bom, quando você estava lá com a tia, lá no século passado, eu não sei você, mas a minha tia Sônia, primeira série, hein? Primeira série, como eu nasci em 1990, mentira, certo? Primeira série já faz um tempo. Eu sou igual a você, do século passado, certo? Você não nasceu em 2000, você está com 14 anos agora? Não, então você nasceu em 2000, 2001, na virada. Então você também é do século passado. A grande diferença, eu não sei como é que está aí, é que a tia, na época, ela exigia algumas coisas em língua portuguesa, mesmo que ela não soubesse por quê, mas ela exigia. Ela exigia que nós respondêssemos com sujeito e predicado. Então, por exemplo, ela fazia assim, ó. Qual é o seu nome? Aí você responderia assim, meu nome é Adriano. Qual é a sua cor favorita? A minha cor favorita é preta. Certo? Então, diante disso, algumas coisas maravilhosas acontecem com você aqui. Então, olha só, imagine o seguinte. Imagine que apareça uma pergunta para você nesse nível. Quem fez o bolo? Quem fez o bolo? Eu vou pedir para que você responda com sujeito e predicado, só que nesse sujeito e predicado, a resposta que eu quero é você falando que foi você, em primeira pessoa, certo? Então vamos lá treinar, de novo. Se eu falar assim, qual é o seu filme predileto? Né? Se perguntasse para mim, eu falaria, meu filme predileto é Hair, se você puder assista, muito bom, musical maravilhoso, mudou minha vida, eu assisti aos 12 anos, que até os 12 anos eu achava que só existia em filme Rambo e Chuck Norris. Sim, continuo gostando do Rambo, do Balboa e do Chuck Norris, mas o Hair abriu minha mente. Eu assisti ao filme Hair, agora momento de desabafo, durante 1 ano, todos os dias. Minha produção agora caiu aqui, certo? Minha câmera assistiu Titanic durante 1 ano, todos os dias, certo? E a minha auxiliar aqui, pedagógica, minha auxiliar aqui, assistiu a Bambi todos os dias, que mudou a vida. Cada um de forma. Então aqui, estou odiando o que eu estou falando aqui. Mas o Hair mudou a minha vida e eu quero que sempre tenha algum filme que mude a sua vida. Eu quero que você pense num filme que tenha mudado a sua vida. Aí chega pra mim e fala assim, qual é o seu livro favorito? O meu livro favorito é O Perfume, a História de um Assassino, de Patrick Sunskind, que é um autor alemão que é fenomenal. Tem filme também, mas leia o livro primeiro. Agora, quem fez o bolo? Eu fiz. Eu fiz. Então, cuidado. Às vezes a pessoa fala assim, quem fez o bolo? Foi eu. Foi eu. O eu é terceira pessoa? Olá, eu. Olá, eu. Não, primeira. Então você vai escrever isso aqui, ó. Fui eu. Eu mantenho a lógica. Olha isso aqui. Se eu pergunto com sujeito e predicado e respondo, quem fez o bolo? Fui eu. Olha que lindo. Fui eu. Quem fez?
Eu posso muito bem falar isso. Como eu também posso falar, o normal fui eu que fiz, que é o correto também, que esse que une o eu a fiz. O fez, mesmo que não una o eu a fez, ele concorda com quem? Mas, se eu quiser, eu também posso falar, fui eu quem fiz. Os três estão corretos. Isso está tão correto que, se eu quiser, eu posso jogar essa frase aqui para o plural. Eu posso falar isso aqui, ó. Fomos nós. E mantém-se a lógica. Se eu falo fomos nós, certo? Eu falo fomos nós. Quem fez, olha que coisa mais linda. Fomos nós quem fez. O cara vai olhar para você. Ah! Você é burro, né? Você fala, deixa, é um a menos, deixa errar. Fomos nós quem fez. Eu posso também falar fomos nós que fizemos. Ou fomos nós quem fizemos. As três formas estão corretas. Não importa o que apareça aqui. Muitas vezes o quem fez predomina tranquilamente. Porque você não fala, quem fizemos o bolo? Está errado. Está errado. Tudo bem? Bom, só existe uma forma de saber se isso aí foi assimilado por você. Fazendo exercícios. Vamos a eles. E aí, amante do idioma, como é que foi? Bizarro, né? Eu sei que é bizarro. Concordância verbal é uma coisa marcante na nossa vida, mas só existe uma forma de saber se você assimilou ou não. Aos exercícios, acompanhe comigo a leitura aí do exercício. A concordância verbal está inteiramente correta na frase. Letra A. O maior atrativo para a vida nas cidades trazem as possibilidades mais os benefícios. B. Existem desafios comuns às áreas urbanas densamente povoadas no mundo todo. C. A África é o continente que ocorre de forma mais rápida a migração das zonas rurais às áreas urbanas. D. Há um século, o maior número de megalópolis se concentrava em países ricos. E. Na maioria dos países emergentes, o crescimento das cidades acontece sem nenhum planejamento. Bizarrices à parte, existem alguns probleminhas aqui que você pode identificar, certo? Vamos começar pela letra A. Ele está perguntando qual está inteiramente correta. O maior atrativo para a vida nas cidades traz as possibilidades de... Aqui faltou um D, viu? De mais benefícios, tá? De mais dos benefícios. Faltou um D aqui que seja, ok? Mas, estava aqui, não vai entrar com recurso. Tirei isso aqui de questão de prova, ok? Deixei na original para que você veja que existem alguns problemas. Isso não vai mudar. Ó, sujeito, o maior atrativo para a vida nas cidades trazem, tá vendo ó, como eles fazem? Olha o que eles fazem, eles colocam o verbo perto de palavras no plural. E não, o maior atrativo traz, isso aqui não é, traz direto, por isso que não é a letra A, ele quer totalmente correta, ok? Letra B. Existem desafios comuns às áreas urbanas densamente povoadas no mundo todo. Olha aqui o problema, desafios, o verbo tem que concordar com desafios, então existem. Esse é o grande problema. Olha aqui, o sujeito está posposto ao verbo e acontecem essas coisas bizarras. Tudo bem? Letra C. A África é o continente em que ocorrem de forma mais rápida a migração das zonas rurais às áreas urbanas. A África é o continente em que ocorre, não tem esse M aqui, em que ocorre. Ok? Resposta aqui não é a certa porque isso aqui está errado. Na próxima. Há um século, o maior número de megalópolis se concentrava em países ricos, ok? Ó, o maior número de megalópolis, o maior número, se concentrava, concorda com número, singular, essa resposta eu já vou assinalar que é correta, sim, porque inteiramente é correta. Faltou uma. Numa prova de concurso, né, você espera para ver se tem algum problema. Por enquanto seria essa. Sim, mas por causa da câmera, vai e volta, eu já assinalei ali. Na maioria dos países emergentes, o crescimento das cidades acontecem, não é a parte pelo todo. Este verbo tem de concordar com crescimento. O crescimento das cidades acontece sem nenhum planejamento. Resposta correta é a letra D de Dercy de Aba. Ok? Bom, foi bem? Vamos à leitura do próximo exercício? A concordância verbal, que a norma culta da língua não aceita na seguinte frase. Letra A, as Minas Gerais geram conflitos. Letra B, mais de um político foi escolhido. Letra C, deu 6 horas no relógio da sala. Letra D, faz muitos meses que ela viajou. Letra E, fui eu quem sentiu a dúvida. E aí? A norma culta não aceita a concordância verbal em
Letra A. As Minas Gerais geram conflitos. Olha só, por causa deste artigo aqui, o verbo vai concordar com ele. Então, geram está correto, não é a letra A. Letra B, mais de um político foi escolhido. Ó, mais de um político foi escolhido, foi porque vai aparecer o político, concordou com o político, o verbo aí está no singular. Vamos pular C? Letra D, faz muitos meses que ela viajou. Faz muitos meses que ela viajou, o verbo está no singular. Tranquilo? Ok? E, fui eu quem sentiu. Tanto faz eu falar fui eu que senti, fui eu quem senti, fui eu quem sentiu. Correto aqui, o verbo concordou com quem? Corretíssima. Pulei a C, porque a C é a que está errada. Ó, deu 6 horas no relógio da sala, o sujeito é 6, então aqui ó, seria o quê? Aqui seria deram 6 horas. Resposta correta, letra C de sabonete. E concordância verbal segue. Vamos acompanhar aí a próxima aula. Um abraço.